Neste tópico, será apresentada uma maneira simples de integrarmos o FreeRTOS em projetos com Arduino. A primeira etapa é abrirmos a IDE do Arduino. Depois vamos no menu Sketch e escolhemos a opção Incluir bibliotecas. Isso fará com que a IDE do Arduino apresente todas as bibliotecas que ela possui e que podem ser integradas em projetos com Arduino. Ao verificar na lista que você não encontra a biblioteca do FreeRTOS, basta ir em Gerenciar bibliotecas. Isso fará com que o gerenciador de bibliotecas apareça, onde você terá a opção de buscar diversas bibliotecas, sendo elas instaladas no seu computador ou ainda não. Caso você não tenha a biblioteca do FreeRTOS, basta utilizar a barra de busca para uma localização rápida dessa biblioteca. Digitando FreeRTOS na barra de busca, irão aparecer diversas bibliotecas que podemos utilizar para incluir o FreeRTOS em projetos com Arduino. No caso de estarmos utilizando o Arduino Uno, Nano, Leonardo e Mega, recomendo que utilizem essa biblioteca de FreeRTOS criada por Philip Stevens. Após a instalação da biblioteca de FreeRTOS e incluindo ela no nosso projeto, iremos encontrar a linha escrita Include Arduino FreeRTOS.h. Aqui é o suficiente para chamar a biblioteca de FreeRTOS nos nossos projetos com Arduino. Para o próximo passo, vamos criar as funções e as tarefas para que o FreeRTOS possa executar. Aqui foi criada a tarefa LED Blink, que é uma adaptação do exemplo do Arduino de fazer com que o LED da placa fique piscando. Vamos analisar como este código funciona. Dentro da função setup, foi chamada a função xTaskCreate. Essa função tem como objetivo criar uma tarefa para que o FreeRTOS possa executá-la. Para ela, temos que informar obrigatoriamente 6 atributos. O primeiro é o nome da função que está relacionada com a tarefa. O segundo é um texto que serve apenas para a gente interpretar qual é a função dessa tarefa. O terceiro atributo é o tamanho do stack, ou seja, qual é o tamanho da pilha que essa tarefa poderá utilizar para a execução das suas funções. O quarto é um ponteiro para um parâmetro que você possa passar para a tarefa. O quinto é o nível de prioridade. E o sexto é um ponteiro para qual tarefa deverá trabalhar essa outra tarefa. Observando os parâmetros informados, podemos verificar que a tarefa vai ser a função LED Blink. Foi informado também um texto Blink, simplesmente para ajudar na depuração de código. Esse texto não é utilizado para execuções do FreeRTOS. Foi informado também que a tarefa vai ter uma pilha ou um stack de 128 posições. Essa tarefa não irá necessitar de entrada de parâmetros, então o primeiro ponteiro apresentado vai ser null. Podemos verificar também que foi escolhida a prioridade 2 para essa tarefa. Para o nosso exemplo aqui, não importa o valor da prioridade informada, já que ele terá somente uma tarefa para executar. E por fim, não foi indicado nenhuma tarefa para gerenciar essa tarefa, então o último ponteiro informado também foi null. Vamos verificar agora como deve ser feita a construção da função LED Blink, que será a nossa tarefa. No FreeRTOS, a tarefa é criada como sendo a criação de uma função. Para o FreeRTOS, a tarefa nunca deve retornar. Sendo assim, vamos criar a nossa tarefa, ou nossa função, com o retorno do tipo void. Como parâmetro para as tarefas, neste caso vimos as tarefas como função, temos como parâmetro a entrada de um ponteiro, e esse ponteiro deve ser do tipo void. Essa é a construção obrigatória da nossa função que será executada como tarefa. Aqui, neste exemplo, temos então void LED Blink, parênteses, void ponteiro para pv parameters. Aqui definimos então a função que será reconhecida pelo FreeRTOS como sendo uma tarefa. Vamos agora entrar dentro da nossa tarefa
e visualizar o que precisamos colocar nela. Como disse no começo, o objetivo desse exemplo é fazer o LED da placa do Arduino piscar. Sendo assim, vamos iniciar nossa tarefa escrevendo pinMode, abre parênteses, LED built-in, vírgula, output, fecha parênteses, ponto e vírgula. Essa linha irá indicar para o Arduino que o pino do microcontrolador ligado no LED da placa é um pino de saída, e assim poderemos utilizá-lo para acender e apagar o LED da placa. Em seguida, temos uma função for sem parâmetros. Isso quer dizer que tudo dentro desse for será executado infinitamente. Podemos substituir esse for pela função whileTrue também. Observem os comandos dentro desse for. O primeiro é um digital write, que fará com que o LED se acenda. Depois, nós temos uma função delay. Depois, nós temos uma função digital write que fará com que o LED se apague. E por fim, um delay novamente. Observando a função LED blink, podemos verificar que na primeira etapa configuramos o microprocessador para atender às necessidades da tarefa, neste caso, configuramos o pino de saída, e depois entramos em um laço infinito, que irá ser executado infinitamente. Essa programação é muito semelhante com aquela que utilizamos no Arduino. Vejam que a primeira etapa está relacionada com a função setup, enquanto que o laço for está relacionado com a função void loop. Vejam que aqui nós fomos obrigados a utilizar um laço infinito para que a nossa função nunca termine. Isso é um requerimento do FreeRTOS. A nossa tarefa nunca pode terminar. Se analisarmos o comportamento dessa programação, iremos verificar que o FreeRTOS cria a tarefa LED blink, depois ele executa essa tarefa LED blink, que vem, pela primeira etapa, organizar o pino como saída e depois entrar no laço infinito. Vejam que a nossa tarefa irá ficar presa dentro do laço infinito. Quando ocorrer o estouro do tick, o kernel irá pausar a nossa tarefa, verificar se existe outra tarefa que deva ser executada. Neste nosso exemplo não há, então o kernel retorna para a mesma posição que estava executando a tarefa e continua todo o processo, até o próximo estouro de tick, em que o kernel assume novamente o comando, pausa a tarefa e verifica novamente qual tarefa deve ser executada. Uma observação importante é que o FreeRTOS possui a função vTaskStartSchedule. Essa função tem como objetivo iniciar o agendador de tarefas do FreeRTOS. O agendador de tarefas irá pegar todas as tarefas criadas pela função askTaskCreate e irá criar a ordem de execução. Reparem que, enquanto estávamos criando nosso código, em momento algum utilizamos a função vTaskStartScheduler. Isso porque a biblioteca Arduino FreeRTOS embute dentro dela essa função, não sendo necessário indicarmos ela no nosso código.